Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast de francês. Nessa aula a gente vai aprender palavras úteis em francês. Eu percebo que as aulas com palavras úteis são as aulas mais ouvidas de todo o podcast. Então eu resolvi trazer mais um aqui com algumas outras palavrinhas. Algumas para vocês revisarem, algumas para vocês aprenderem, né? Palavras novas. Vamos começar então com a palavra para dizer, tipo, aliás. Aliás, o por falar nisso, né? É mais por falar nisso. Quando você tá no meio de uma conversa e aí você vai falar, por falar nisso, lembra daquela coisa? Então, esse por falar nisso é uma palavrinha em francês que a gente diz d'ailleurs. D'ailleurs. Então, d'ailleurs, lembra que eu te falei? Nananana. Então, por falar nisso, ela vai servir para adicionar uma informação relacionada. Então, por exemplo, estou te contando uma história, a Marie veio aqui ontem, me contou tal coisa, nananã. Por falar nisso, eu vi a Marie ontem. Então, d'ailleurs, j'ai vu Marie hier. J'ai vu, eu vi, j'ai vu, Marie hier. Eu vi a Marie ontem. É isso. Então, esse d'ailleurs, ele não vem nunca no início de uma frase, tá? Ele sempre vem para adicionar uma informação na história que você já está contando. LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/small business. Marvel Television's Wonder Man, an 8-episode series, now streaming on Disney+. A superhero remake, not exactly what we'd expect from an Oscar-winning director. Action! Simon Williams, audition for Wonder Man. I'm gonna need you to sign this, assuming you don't have superpowers. I'll never work again if anyone found out. My lips are sealed. Marvel Television's Wonder Man. All 8 episodes now streaming, only on Disney+. Segunda é uma que eu gosto muito, que é pourtant. Seria tipo assim, porém, no entanto, tipo assim, mais usado para introduzir uma contradição. Então, por exemplo, eu tô aqui falando, eu sou alérgica a amendoim. Realmente eu sou alérgica a amendoim. E aí eu vou falar, no entanto, eu adoro comer amendoim. Entendeu? Tipo, traz uma contradição para aquilo que eu acabei de dizer. Então, je suis allergique aux cacahuètes. Eu sou alérgica ao amendoim. Je suis allergique aux cacahuètes. Pourtant, j'adore manger des cacahuètes. No entanto, eu adoro comer cacahuètes, amendoim. Então, é isso. Uma outra frase. Il est fatigué. Ele está cansado. Il est fatigué. Pourtant, il continue à travailler. Porém, no entanto, ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Terceira palavrinha aqui, surtout. Surtout é para falar principalmente. Então, por exemplo, eu tô contando uma coisa e aí eu vou destacar algo importante. Tipo assim, eu gosto de frutas,
principalmente morangos. Então, j'aime les fruits, surtout les fraises. E esse surtout você também pode usar para dar destaque em alguma coisa quando você está contando uma história. Por exemplo, ai, nossa, ele fez isso comigo, eu não acredito, não sei o que lá. E aí você coloca esse surtout meio que numa condição como se fosse sobretudo. Nossa, ele não me valoriza, não sei o que. Sobretudo que eu sempre ajudei ele, né? Acho que em português talvez não faça tanto sentido, mas em francês a gente vai usar, né, esse surtout para destacar essa informação a mais. Tipo assim, ele não me dá valor e eu estou destacando que eu sempre ajudei ele. Então, il reconnaît pas ma valeur, surtout que j'ai toujours aidé, etc. Então, para destacar algo na frase que a gente está falando, a gente vai usar o surtout. Em seguida, a gente vai usar o presque, que é quase, tá? Então, tipo assim, algo está quase acontecendo, tipo, quase perdi o trem. Eu quase perdi o trem. J'ai presque raté le train. J'ai presque raté le train. Ou seja, eu quase perdi. Queria, antes de continuar com a próxima palavrinha, dizer para vocês, alguns de vocês devem ter recebido um e-mail falando sobre a plataforma de línguas que eu lancei. E aí agora eu vou lançar aqui para vocês, para todos vocês, né, o lançamento oficial dessa plataforma, que chama Parler-A. Vou deixar o link aqui na descrição. E para quem quer expandir vocabulário vai ser bem interessante, porque tem uma parte de atualidades, né, do jornal, que toda semana, as atualidades da semana em francês, e também tem agora disponível em inglês. Você pode ouvir a inteligência artificial lendo essa notícia para você. E você pode também clicar em alguma palavra que você gostou e ver o significado, salvar ela nas suas notas para você revisar depois ou para você usar depois, se você quiser e tal. Enfim, bem interessante. E é isso, vou deixar o link aqui para vocês verem. Tem vários módulos, módulo de speaking, para você treinar a sua fala, modo de escuta, né, para você treinar a compreensão oral. Tem simulador do TCF, do Delphi. Tem certificado de línguas no final do curso. Enfim, tudo isso, a maior parte dessas funcionalidades são gratuitas e tem inclusive também uma comunidade para vocês poderem conversar entre vocês. Você pode colocar lá nessa comunidade se você está procurando alguém para treinar francês ou não. E é isso, então a maior parte dessas funções são gratuitas, a comunidade é gratuita, as atualidades são gratuitas. Muitas coisas gratuitas e algumas outras coisas são pagas, mas o primeiro plano começa a R$ 49. Então, assim, vale a pena. Sobretudo se você gosta desse podcast, se você apoia meu trabalho. É um primeiro projeto que eu tô lançando independente, né? Sem patrocínio. E é isso. Obrigada por todo mundo que participou aí, que se inscreveu para testar a parte beta, né, dessa plataforma. Foi incrível o retorno de vocês, a maioria amou a plataforma, amou as funções. Eu coloquei até uma função que você pode criar um grupo de competição, igual existe no Gym Hats. Você pode criar também nessa plataforma e aí você pode competir com seus amigos para saber quem faz o melhor ranking da semana, para quem está aprendendo francês ou inglês, né? Você pode também convidar seus amigos que estão aprendendo inglês, porque a plataforma tem essas duas línguas. E aí competir, cada um ali aprendendo no seu idioma, enfim. E ainda tem muita coisa legal que tá para chegar. Eu ainda estou desenvolvendo algumas funcionalidades que foram sugeridas ou, enfim, que eu tive de ideias e, enfim, eu estou muito animada com essa plataforma. Eu criei isso pensando na imersão, de fato, 100% de uma plataforma de línguas, não só de ver frasezinhas e colocar qual é a tradução, mas de te obrigar a falar, a escutar, a fazer imersão de tudo que existe na atualidade da semana,
a treinar a escrita, tem também no speaking, né, você pode falar ao vivo com a inteligência artificial, e você pode colocar o seu contexto, eu quero treinar para uma entrevista de emprego, por exemplo, sei lá, na Danone, e aí você treina, ou então você escolhe lá uma temática que já existe, viagens, restaurante, etc. E aí a IA já está completamente configurada para fazer esse papel de falar diretamente com você e fazer você treinar, e aí no final você tem uma correção do que você pode melhorar, das formulações que você pode fazer, e, enfim, os seus erros ficam também num banco de erros onde você pode revisar no final da semana, no final do mês, voltar lá e falar, tá, isso aqui eu aprendi, eu vou fazer melhor da próxima vez, etc. Enfim, a plataforma tá muito completa, realmente passa por todas a imersão que você precisa para evoluir numa língua. E, enfim, espero que vocês gostem muito. Depois de fazer aí o meu jabá, eu vou continuar aqui com as palavrinhas úteis. Na próxima aqui a gente tem a palavrinha même. Même significa até, ou mesmo. Por exemplo, vai enfatizar alguma coisa que você está dizendo. Por exemplo, até o meu irmão fala francês. Até o meu irmão fala francês. Então, esse até, no início da frase, você vai usar o même. Même mon frère, meu irmão, mon frère, parle français. Même mon frère parle français. Até o meu irmão fala francês. É isso. A próxima palavrinha aqui vai ser enfin. Enfin, que se escreve bem parecido com a palavra enfim, em português, e significa a mesma coisa, né? Para falar finalmente e enfim, para concluir, né? Indicar o alívio, uma conclusão da história. Então, enfim, a gente chegou. Finalmente chegamos. Enfin, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Enfin, nous sommes arrivés. Então, enfim, nós chegamos. Mais uma palavrinha aqui que eu gosto muito, que é a palavrinha parmi. Parmi é entre. Por exemplo, eu não sei se vai ter um uso muito similar em português, mas quando a gente está falando, por exemplo, assim, no meu grupo de amigos, é o Paulo que fala melhor francês, tá? Então, eu quero dizer assim, entre esse grupo de amigos, essas pessoas selecionadas, entre essas pessoas, é o Paulo que fala melhor francês. Então, é esse entre que a gente vai usar a palavra parmi. Ou seja, para falar aqui no meu grupo, você também poderia falar assim, dans mon groupe, ou seja, no meu grupo. Mas esse parmi, ele vai ser um francês um pouco mais avançado ali, um francês intermediário avançado. Porque aí você está dizendo, entre meu grupo de amigos, entre os meus amigos, é o Paulo que fala melhor francês. E aí a frase em francês vai ser parmi mes amis, Paul parle le mieux français. Ou seja, entre meus amigos, o Paul é que fala melhor francês. Ok, em seguida a gente tem grâce à, ou seja, graças a, bem parecido com o português, isso eu vou passar rapidinho, vocês já conhecem, né, o uso. Por exemplo, eu consegui graças a você. J'ai réussi grâce à toi. J'ai réussi grâce à toi. Atenção a essa palavra, porque o graça, ele é necessariamente algo positivo, tá? Então, a gente vai diferenciar de graças a você a por causa de você, tá? Em francês, se você falar por causa de você, isso é negativo. Ou seja, eu perdi o meu trem por causa de você. Ou seja, negativo. Foi a sua culpa. Mas se eu falar, graças a você eu consegui chegar na hora, é positivo. Você me ajudou, tá? Então, grâce à toi, j'ai réussi. Ou à cause de toi, j'ai pas réussi. D'accord? Grâce à toi, j'ai réussi. Graças a você eu consegui.
à cause de toi, por sua causa, à cause de toi, j'ai pas réussi. Então, por sua causa, eu não consegui. Então, atenção a esses dois usos, grâce à et à cause de. Em seguida, nós temos o malgré. Malgré seria apesar de. Apesar de você, por exemplo, a gente vai falar malgré toi. Malgré toi. Malgré é apesar. Então, assim, vai expressar uma oposição. Por exemplo, numa frase, apesar da chuva, nós saímos de casa. Nós saímos de casa. Apesar da chuva, nós saímos de casa. Malgré la pluie, nous sommes sortis. Malgré la pluie, nous sommes sortis. Então, malgré é sempre, né, apesar desse contratempo, a gente, enfim, conseguiu isso. Então, sempre vai ter essa oposição na frase. Uma coisa negativa e aí, em seguida, uma coisa positiva para trazer essa oposição, certo? Então, apesar da chuva, nós saímos mesmo assim. Malgré la pluie, nous sommes sortis. Próxima palavrinha aqui, a gente tem o sinon. Sinon. Em português seria o senão, né? O caso contrário. É bastante usado em conversas bem fluidas, assim, no dia a dia, tá? E num exemplo aqui que eu posso te dar é, por exemplo, assim, se apresse, senão a gente vai se atrasar. Se apresse, senão a gente vai se atrasar. Em francês seria dépêche-toi, sinon nous allons être en retard. Dépêche-toi, sinon nous allons être en retard. Então, esse sinon, ele traz essa consequência daquilo que eu acabei de dizer, né? Tipo, se apresse, porque, caso contrário, a gente vai se atrasar. Em seguida, a gente tem o tandis que seria, tipo, enquanto. Ela vai comparar duas ações numa mesma frase. Por exemplo, eu leio enquanto meu marido assiste televisão. Je lis, eu leio, je lis, tandis, enquanto, tandis que mon mari regarde la télé. Enquanto meu marido assiste televisão. Em francês você pode falar só télé, que é o mais comum, ou télévision, mas não é muito comum. Em seguida, a gente tem a palavrinha plusieurs, que vai ser vários. É uma quantidade indefinida, tá? Então, assim, eu não sei quantos, mas quando você fala vários, também é uma quantidade indefinida, são vários, eu não sei quantos. Por exemplo, eu tenho várias ideias. J'ai plusieurs idées. Atenção à la liaison. Plusieurs, no plural, vai acabar com S. Mesmo se a gente não fale né, oralmente o S, a gente vai escrever um S ali. Plusieurs, acaba no R, né, na pronúncia, mas tem um S quando é plural. Então, eu tenho várias ideias. J'ai plusieurs. E aí, como a palavra idée começa por uma vogal, I, basicamente eu vou ligar o S da palavrinha plusieurs até esse I. Eu já expliquei isso várias vezes, mas eu gosto de repetir às vezes, né? Porque, por acaso, se você pulou algum episódio, em francês a gente tem muito esse fenômeno. Você não vai falar esse S dessa palavra, plusieurs, acaba no R. Mas se a palavra seguinte começa com uma vogal, aí você vai pronunciar o S. Isso existe um pouco em português, quando você fala, por exemplo, as amigas, né? Parece que tem um Z ali, as amigas. Você não fala as amigas, né? Você faz uma ligação entre o S e o A, as amigas. Em francês é esse o fenômeno de liaison. Você vai sempre juntar esse S com a vogal seguinte, da palavra seguinte, mesmo que esse S não seja pronunciável, né? No caso do francês. Então, plusieurs e plusieurs idées. Plusieurs idées.
é isso. Idée, ideias. E aí, plusieurs idées, várias ideias. J'ai plusieurs idées. Eu tenho várias ideias. Em seguida, temos o certain. Certain. Certain vai ser alguns, tá? Então, diferente de vários, certain, a gente ainda não sabe quantos exatamente, mas a gente sabe que é um grupo, né? Uma parte de um grupo. Alguns dos alunos, por exemplo, alguns dos estudantes trabalham à noite. Alguns estudantes trabalham à noite. Certains étudiants travaillent le soir. Atenção aqui que a gente tem o mesmo fenômeno de liaison, que é o S, que vai se ligar com o E de étudiant, de estudante. Alguns estudantes, então aí é a mesma coisa. Certains étudiants travaillent le soir, tá? Então, o certain, você não pronuncia o S, mas, como a próxima palavra é étudiant, aí você vai fazer essa ligação. Certains étudiants travaillent le soir. This episode is brought to you by Perfect Bistro Cat Food. Cats, this ad is for you. Has your human ever called you picky, persnickety, choosy? If so, Perfect Bistro Cat Food is for you. With ingredients like wild-caught tuna and pasture-raised lamb, tantalizing textures, and delectable flavors that meet even the most discerning cat standards. You're not picky, you're just perfectionists. Perfect Bistro, mealtime perfection for every cat. Have your human visit perfectbistro.com. A próxima palavrinha vai ser la plupart. Essa eu tenho certeza que a gente já aprendeu várias vezes, mas eu gosto de repetir porque traz fluidez para sua fala quando você usa essa palavra. Você pode falar a maioria dizendo la majorité, a maioria, mas la plupart é uma palavra mais, como dizer, informal. Então, la plupart para dizer a maioria das pessoas. La plupart des Français, por exemplo, a maioria dos franceses, la plupart des Français prennent leurs vacances en été. A maioria, a maior parte, né? Na verdade, a tradução literal seria a maior parte. La plupart, a maior parte dos franceses tira férias no verão. La plupart des Français prennent leurs vacances en été. Été, né? Que é verão. E a nossa última palavrinha antes de acabar esta aula, ainsi. Ainsi seria uma tradução tipo assim, dessa forma. É uma palavra mais elegante, tá? Você não vai usar assim tanto no cotidiano, você vai usar mais no escrito, eu acho, escrever um e-mail, etc. Então, assim, num exemplo assim, você poderia falar, assim você poderá progredir mais rapidamente. Ou seja, eu acabei de dizer alguma coisa, tipo, você tem que estudar. Estude na minha plataforma Parler. Porque assim você vai progredir mais rapidamente. Então, je vous recommande d'étudier sur Parler, car ainsi, vous pourrez progresser plus rapidement. Então, ainsi é assim, tá? Assim, você poderá progredir rapidamente. Esse assim é isso, ele vai ser usado mais nesse contexto, assim, de estou dando uma justificativa daquilo que eu acabei de falar, né? Estude, nananã, porque assim você vai progredir. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero todos vocês lá no parler.app. E é isso. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Bisous.